Estamos de volta aqui com os analistas. Hoje recebemos o Procurador-Geral do Estado, Dr. Rodrigo Maia. Conversávamos aqui dessa grande reunião que confesso que é mais importante do que eu já tinha visto, porque a união, aquele velho ditado, a união faz a força, é extremamente preciso. É verdadeiro. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu até fiquei curioso, mas estava tão redonda a explanação. Por que o Maranhão foi o escolhido para sediar o encontro, já que foi a Bahia que teve a iniciativa? É a tradição dos governos fazer esse rodízio. Nós próprios, os procuradores do nosso Colégio Nacional, nós costumamos fazer também esse revezamento. A reunião anterior a essa ocorreu em Brasília. Eu participei da reunião anterior também dos governadores do Nordeste, que tinha como objetivo tratar de alguns temas perante os órgãos federais, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que tem muitas ações importantes para o Estado do Maranhão e os demais estados do Nordeste que tramitam no Supremo. E lá eles deliberaram em fazer no Maranhão. O governador Flávio Dino, ele é conhecido como um grande anfitrião. Todos que vêm ao Maranhão realmente ficam muito satisfeitos com a assistência, a hospitalidade maranhense. Então, para nós foi uma grande honra e uma grande alegria. É muito sintomático isso, doutor Rodrigo. Eu estava muito quietinho aqui, mas eu estou achando que o governador Flávio Dino está começando a tomar mesmo as rédeas de liderança nacional. Certo. E isso começa a funcionar de forma prática quando? Já começou, porque o protocolo de intenções foi assinado, é o ato inicial do ponto de vista jurídico para startar as atividades relativas ao consórcio. O próximo passo, como eu havia relatado para você, vai ser elaborar as minutas das leis, que o Fórum de Procuradores do Nordeste ficou encarregado de, no máximo em 15 dias, preparar as minutas de leis que serão encaminhadas para as Assembleias Legislativas, considerando a necessidade da autorização legislativa, e a partir daí nós elaboraremos um estatuto que dará a personalidade jurídica do consórcio, e daí em diante os responsáveis, os servidores indicados, irão conduzir as atividades rotineiras de gestão, que são inerentes ao ente. Isso pode envolver grandes obras, como, por exemplo, a transposição de São Francisco, que emperra aqui, a Ferrovia Norte-Sul, que também beneficiaria o Nordeste. Não, sem dúvida. Você acha que chega a isso? Não, sem dúvida. O nosso protocolo de intenções ele é muito amplo. Então, ele abre um leque de possibilidades muito grandes. Agora, é uma atividade realmente extremamente desafiadora. Nós temos que realmente estar como diria um antigo autor de livros motivacionais, você tem que estar com as cabeças nas estrelas, mas ter os pés no chão. Isso não é Laí Ribeiro? Exatamente. Você lembrou o nome, eu não estava lembrando. Você lembrou do nome. Você tem que realmente buscar alcançar o máximo, mas tem que ser bem centrado. Nós fizemos isso. Tanto é que nós temos um passo a passo que nós vamos seguir rigorosamente e vamos priorizar algumas ações imediatas, sobretudo essas aquisições nas áreas de saúde, de segurança pública, de educação, que eu acredito que deverão trazer resultados exitosos de forma mais imediata. E vamos focar isso. E a partir daí, com o desenvolvimento das atividades, a coisa acaba ganhando movimentação própria, como é da natureza das instituições. Politicamente, será que isso não pode vir a causar algum ciúminho, tipo assim, porque afinal de contas, 9 estados juntos constitui quase que um poder federativo paralelo, hein, doutor? Não, porque primeiramente isso aí é uma determinação constitucional. Certo. A cooperação entre entes, seja os entes subnacionais entre si, estados, municípios, seja com o próprio governo federal, ela é o que preconiza o texto constitucional. Ora, o que ocorre é que muitas vezes algumas peculiaridades, às vezes, da política, elas inviabilizam, em detrimento do próprio interesse coletivo, estratégias de cooperação institucional. No caso do Nordeste, talvez pelo fato dos governos, de um modo geral, terem um perfil parecido, que são governos que preconizam muita eficiência, todos os governadores são governadores experientes, pessoas que passaram pelo serviço público, que exerceram várias funções, então eles têm uma visão de serviço público, uma visão de interesse público muito objetiva e muito firme. Isso, obviamente, facilitou o diálogo institucional que é necessário. Nós temos, por exemplo, um outro consórcio, que é o consórcio do Brasil Central, que existe já há alguns anos, mas que ainda não teve avanço significativo, se você parar para pensar. Nós acreditamos que nós teremos condições de avançar mais rapidamente, até por conta de já haver um certo entendimento do ponto de vista político-institucional entre os governadores que compõem o Fórum Nordeste.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta de cunho mais político. O Nordeste é uma das regiões brasileiras que não votou no presidente Jair Bolsonaro, ou melhor, a grande maioria não votou. Será que isso é uma forma de se proteger que os irmãos nordestinos encontraram? Não, de maneira nenhuma, até porque o tiro pelo governo do Maranhão, o governador Flávio Dino, ele desde o início, ele deixou muito claro as suas posições políticas. E é importante que ele as tenha, porque nós não podemos esquecer que vivemos no Estado Democrático de Direito, nós temos direito às posições, mas passadas as eleições, as instituições e os agentes públicos precisam cuidar da agenda institucional. E eu posso falar pelo Maranhão, o Maranhão tem feito isso de forma muito incisiva. O governador já esteve várias vezes em Brasília, visitando ministérios, tribunais superiores, inclusive acompanhei ele em várias dessas visitas. Mesmo havendo uma diferença do ponto de vista político entre o governo federal hoje e o governo da maior parte do Estado do Nordeste, mas isso não elimina a necessária agenda institucional. Certo. Porque é um imperativo constitucional que os entes públicos cooperem em prol do interesse público. Isso não é interesse do governador do Maranhão, do Piauí, do Ceará ou do presidente da República. Isso é o interesse da população, que foi quem legitimamente nos colocou no local onde nós, agentes públicos, estamos. Então nós temos muita tranquilidade em afirmar que, da parte dos governadores, e acredito que do próprio governo federal, não vai haver nenhuma espécie de estranhamento com a adoção de algo que é uma estratégia de cooperação institucional, inclusive fomentada pelo próprio texto constitucional. Junto com os governadores vieram todos os procuradores gerais, ou seja, houve um aparato jurídico bem grande na constituição desse documento. Esse tratamento deve continuar. E há uma necessidade, ou seria bem-vindo uma ajuda parlamentar, ou seja, as bancadas federais destes estados, que também defendem os direitos dos estados, cada um do seu, em nível nacional. Está previsto? Tem alguma importância? Não, sem dúvida alguma é fundamental. Porque a atuação dos procuradores, como nós fazemos, eu sempre gosto de dizer, nós somos a ponte entre o jurídico e o político, porque nós fazemos um trabalho basicamente de interlocução, não só entre os poderes do Estado, mas também interinstitucionalmente entre diferentes estados e o governo federal. Nós precisamos realmente promover esse diálogo, porque há muitas questões que vão depender, no caso, por exemplo, de operações de crédito externa, de autorização do Senado, de aval do Tesouro Nacional. Então, essa interlocução ela é algo rotineiro para as procuradorias, que, como eu lhe falei, nós somos a ponte entre o jurídico e o político, onde o programa eleito nas urnas, ele é concretizado a partir de algumas políticas e algumas ações que precisam se conformar com o que diz a Constituição e as leis. E nós fazemos esse papel de assessoramento na construção das políticas e na consecução dessas atividades. Então, eventualmente, circunstancialmente, é importante esse diálogo com o Congresso Nacional, com os ministérios, com os tribunais superiores, porque hoje nós vivemos uma quadra de grande judicialização. Então é muito importante nós promovermos sempre um diálogo, uma concertação entre as várias instituições que compõem a República. O senhor falou o Senado, são 27 senadores, né? Já que são 9 estados, 27 senadores, é uma força tremenda, hein? Verdade. 81, na verdade, que são 3. Pois é, são 27 senadores representando a região Nordeste, sim, né? O senhor falou ainda há pouco que já presidiu o colegiado de procuradores do Nordeste. Sim. E o senhor agora foi eleito aqui presidente do Colégio Nacional de Procuradores, sim, em âmbito nacional. Isso. Esse trabalho consiste ou consistirá na sua gestão em quê? Bem, dar continuidade, em primeiro lugar, a um trabalho que já vinha sendo feito de forma muito eficiente, muito harmônica. Eu fui antecedido por grandes colegas, o ex-procurador-geral do Rio Grande do Norte foi quem me antecedeu, Francisco Ico, meu amigo pessoal, que inclusive é um estado muito próximo nosso. Inclusive recebemos ontem a visita da governadora, que esteve junto com os governadores e teve uma agenda de trabalho da equipe dela com a nossa equipe para tratar de cooperação na área de recuperação fiscal. Antes dele havia a procuradora
Geral do Rio de Janeiro, minha amiga Lúcia Léa, que hoje tanto ela quanto ele são membros do nosso Conselho Consultivo, que a partir das experiências de ex-presidentes, pessoas que ainda têm contribuições importantes a dar ao nosso colegiado, elas vão ser uma espécie de assessores que vão estar nos auxiliando no desenvolvimento das nossas atividades. E basicamente o papel do colegiado é esse. Hoje a nossa pauta é uma pauta muito nacionalizada. Há muitas ações que impactam os estados de um modo geral. De interesse comum. De interesse comum. Por exemplo, doutor Rodrigo? Por exemplo, Lei Candir, que é uma questão que está na ordem do dia, em que há um grande debate que envolve não só o Judiciário, mas também o Congresso Nacional. Considerando que nós conseguimos, através de uma ação direta de constitucionalidade por omissão, impor ao Congresso Nacional a obrigação de regulamentar as compensações que os estados têm direito pelas desonerações de ICMS que a Lei Candir promoveu. Ou seja, nós perdemos receitas e nunca fomos devidamente compensados pela União. E a União, através do Congresso, jamais regulamentou isso. Então, Já tem quantos anos a Lei Candir? Ah, e você fez uma pergunta difícil. Eu acho que eu não era nem advogado ainda. Ou seja, mas ultimamente vem se acentuando essas perdas. O que tanto para os estados e principalmente para os municípios, que vem empobrecendo de uma maneira... A agudização da crise econômica, da crise fiscal que assola todos os entes federativos, mas de forma mais grave os estados e sobretudo os municípios, ela, por um lado, causou situações muito graves. Hoje você tem estados falidos, infelizmente, na falta de outro termo, estado falimentar. Alguns estados riquíssimos, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que estão maltratando os seus funcionários públicos. Pois é, há estados, eu não sei longe, o Rio Grande do Norte, por exemplo, isso é público, a própria governadora relatou. Eles têm 4 folhas de pagamento em aberto, de servidores. E eu nem me atrevo a imaginar qual é a dívida com fornecedores, por exemplo. Porque realmente é uma crise muito aguda. Essa luta e recuperando esse problema do repasse que essa Lei Candir causou, seria um ajuste significativo? Não, no nosso caso, não resolve, não resolve, porque dinheiro, né? Porque o problema fiscal é um problema crescente, que ao fim e ao cabo ele só vai ter uma solução quando o país voltar a crescer, efetivamente. Porque cortes, o equilíbrio fiscal não é um fim em si mesmo. E ele tem, como toda estratégia, ele tem um prazo de validade. Se não houver efetivamente uma agenda de crescimento econômico, nós vamos chegar em determinado momento que nós não vamos conseguir fazer face aos pagamentos mais elementares. E eu acho que essa é a agenda correta que tem que ser perseguida. Agora, do nosso ponto de vista dos procuradores, que é o pequeno latifúndio que nos cabe, nós aproveitamos essa oportunidade de crise para fortalecer essa cooperação. Isso tem trazido frutos muito exitosos, porque uma coisa é o Estado isoladamente buscar defender uma demanda perante o Supremo Tribunal Federal. Outra coisa são os 27 entes federativos abraçando uma pauta comum. A coisa ganha outra escala, adquire outra significação e adquire outro apelo, sobretudo perante os membros dos tribunais superiores. Então, essa crise gerou essa oportunidade e que tem sido um trabalho que tem se intensificado ao longo dos anos e o Colégio Nacional tem tido resultados muito exitosos. Eu destaco, talvez, um dos cases de sucesso foi o caso da multa da repatriação, que a União não ia dividir com os estados. Quando houve aquela repatriação há 3 anos, cerca de 3 anos atrás, de créditos que estavam por aí perdidos em contas da Suíça, e que houve a oportunidade de uma anistia para quem tinha esses dinheiros perdidos por fora do país, trazer de volta. A multa, que foi algo acordado, ela não ia ser dividida com os estados. Aí nós entendemos que era algo que violava o princípio federativo, porque era uma receita que devia ser partilhada entre os entes, e conseguimos fazer um acordo, após a concessão de uma liminar a favor dos estados, que representou só para o estado do Maranhão cerca de 400 milhões de reais. Esse é apenas um caso, e nós temos outras ações no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em que o Maranhão e outros estados têm muitos créditos a receber em face do governo federal, por antigos atos que causaram, evidentemente, violações ao Pacto Federativo. Então, o Colégio Nacional hoje, ele desempenha esse papel quase que, eu diria, de um guardião da federação, porque ele é uma ferramenta muito importante e eficiente, através dos quais os estados vão realmente buscar, perante este tripé, Governo Federal, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, a defesa dos seus interesses de forma mais eficiente e mais concertada. Entendi.
A gente faz mais uma paradinha e voltamos para o nosso último bloco com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Rodrigo Maia.